A paz do Senhor Jesus, desejo a todos uma boa noite. Quero saudar a todos também com boa noite de salvação. Hoje eu quero trazer um vídeo para edificar a minha vida e a sua vida, falando a respeito da palavra de Deus. Depois que você ouvir essa palavra, eu gostaria de te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e também se inscrever no meu canal. Eu sou missionária Ivonete e gostaria muito de poder compartilhar da palavra de Deus com você e que também você seja um ajudador de pregarmos a palavra de Deus para outros corações. Amém? Quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa palavra fala a respeito da vontade de Deus. E aqui nesse versículo que diz que todavia agradou o Senhor moê-lo, está falando do Senhor Jesus Cristo, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, no seu plano de redenção entre ele e o homem, para que a vontade perfeita dele se estabelecesse, enviou Jesus Cristo, o seu Filho, providência dele, o justo e santo, para morrer por nós, para nos resgatar do pecado, trazendo novamente vida sobre nós. Uma vez que o homem afastou-se de Deus, quando Deus criou um plano perfeito e se relacionava com o homem, numa comunhão alegre e perfeita, diz a palavra de Deus em Gênesis, no Jardim do Éden, um lugar aprazível onde Deus criou e colocou o homem. E diz a palavra de Deus que ali Deus, no fim do dia, ele vinha conversar com o homem. Então, nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele gosta e ele quer conversar, ouvir, compreender os seus filhos e falar com eles para que também eles compreendam o propósito de Deus em suas vidas, o propósito para o qual foi criado e chamado, e também poder compartilhar dos seus caminhos e executar a santa vontade de Deus. Para falarmos da vontade de Deus, nós vamos entender o que significa então vontade. De maneira geral, a Bíblia se refere à vontade como sendo um ato voluntário da parte de uma pessoa. Há uns que explicam até que a nossa psique passa por esse processo volitivo de nós termos vontade, de termos a atitude voluntária e também involuntária. Mas, em se tratando de Deus, o nosso Deus ele tem a vontade perfeita e a vontade permissiva. Nós vamos entender a vontade de Deus nesses dois aspectos. Primeiro, a vontade de Deus é quando nós compreendemos, como disse o salmista Davi, a primeira coisa para compreender a vontade de Deus é identificar a sua lei. O salmista dizia a vontade de Deus como a lei do Senhor, a lei de Deus. Quando se refere a Israel, muitas vezes diz-se Israel andava ou precisava viver sobre a lei do seu Deus. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita
ela é aprazível e ela é agradável. Também nós sabemos que a vontade de Deus é compreender os seus caminhos, os seus mandamentos, receber dele a instrução, permanecer na instrução que ele dá e nós percebermos a essência da instrução que inclui a totalidade da palavra de Deus. Não dá para fazer a vontade de Deus desvinculada da sua palavra. Porque Deus, ele fala de diversas maneiras com o homem conosco e quer relacionar de maneira bem perto com seus filhos. Mas onde nós encontramos um relacionamento inteiro e pessoal com o autor do seu próprio livro é na Bíblia. E é a Bíblia que diz que o Senhor tem a vontade perfeita, que ela é boa e agradável, e a vontade permissiva. Então vamos entender um pouco sobre a vontade de Deus para os salvos. A vontade de Deus revelada aos salvos, como está escrito em 1 de Timóteo 2:4 e também 2 de Pedro 3:9, é que nenhum crente ele caia da graça de Deus. Por quê? Isso quer dizer que todos os salvos, que todos serão salvos, porém, a vontade de Deus é essa. Deus deseja isso, mas isso não quer dizer que porque Jesus morreu por todos, num plano perfeito de salvação, todos serão salvos. Para isso, precisamos identificar a vontade de Deus e reconhecer o senhorio de Jesus e o seu sacrifício feito, que foi um sacrifício de vida e na cruz do Calvário. E também de substituição, que foi substituir a nossa morte, a nossa natureza de pecado, completamente desvinculada de Deus, e resgatar para um plano perfeito de salvação. E finalmente, nós temos a vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus, lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1, diz assim, que Deus, ele convocou Jonas e enviou o profeta a ir pregar numa grande cidade. Deu a ele a instrução devida e aguardou o cumprimento por parte do seu profeta. Porém, diz a palavra de Deus que Jonas, ele preferiu tomar um outro caminho, vez que ele não tinha desejo de ver os ninivitas salvos, porque havia uma dívida muito grande dos ninivitas com o povo de Israel. E então, Jonas percebeu então que ele não ia pregar a palavra de Deus, porque sabe que Deus é um Deus bom e santo, e ele ia fazer funcionar o plano da graça para essa nação caída que era e tão pecaminosa que eram os ninivitas. Porém, Jonas permitiu-se tomar um outro caminho e ir após a vontade de Deus. Pelo que Deus preparou no processo de afastamento do profeta da vontade para cumprir a vontade de Deus, Deus preparou então que ele voltasse. Preparou os critérios e os meios, de modo que Jonas passou por aflições e grande mal. Então, resolveu ele obedecer a Deus, e Deus o livrou, porque Deus tinha um plano perfeito. Deus não ia desistir do seu plano de enviar ele novamente e resgatar aqueles que estavam debaixo das trevas. E a palavra de Deus diz que, apesar de que muitos justos sofrem, como nós vimos no 1 de João 5,19, Deus prepara, Deus traz a providência, porque não é vontade dele que os justos sofram. Mas, quando sofrem, é porque houve algo em que você deixou a vontade perfeita de Deus e
utilizou uma situação em que Deus permitiu. Então, na vontade permissiva, Deus não agrada totalmente, mas ele permite que o justo viva naquele caminho que escolher. Mas nós já teremos por certo que Deus, através da sua palavra e do seu Filho, resgatará esse salvo para a sua vontade perfeita, fazendo assim cumprir os seus propósitos. Amém? Eu deixo essa palavra e eu acredito que você, como eu, nós queremos agradar a Deus e andar na sua perfeita vontade.